Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Que alegria que é mantermos uma disciplina lúcida. Parece pouco, mas é uma ferramenta tão importante para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Há uma passagem muito conhecida no meio espírita que marca o trato da missão conjunta de Chico Xavier com seu guia espiritual Emmanuel. Diz que aconteceu na natureza e Emmanuel propôs a ele um trabalho onde escreveriam 60 livros. E Chico falou assim: mas eu tenho apenas o 4º ano primário. Será que eu tenho capacidade para isso? 60 livros? E Emmanuel falou: sim, eu só preciso de 3 coisas da sua parte. O que você precisa? Disciplina, disciplina e disciplina. Essa passagem é muito curiosa porque se Emmanuel tivesse falado para ele que iriam escrever 400 livros, talvez Chico Xavier travasse. Talvez nós também. Se soubéssemos tudo o que a gente pode fazer nessa nossa vida, talvez nós também desacreditássemos. Os sábios, nossos protetores, nos enganam um pouquinho e reduzem a meta, que mesmo assim nos parece inalcançável. Isso é uma primeira coisa que me chama a atenção, e a segunda, é claro, a importância da disciplina. A importância de cultivarmos uma permanência, uma persistência, uma paciência. Nada se consegue sem esses atributos da alma. Ferramentas básicas. Por isso, eu quero saudar cada uma de vocês, cada um de vocês, assim como os amigos espirituais que dirigem esse trabalho, intuindo quem fala, intuindo quem ouve, porque do que eles pensam até o que é falado, há sem dúvida uma perda grande, que é parcialmente recuperada pelo trabalho do guia de cada um de vocês, que faz associação de ideias, sugestões, inspirações, que recuperam parte do que precisaria ser falado para o caso individual de cada um. É um trabalho de equipe. Se assim como Chico Xavier, e é quase inevitável isso, se aconteceu com ele e conosco muito mais, se nós duvidarmos da nossa capacidade de fazermos as tarefas espirituais, precisamos lembrar que fazemos parte de uma equipe, de um grande trabalho, que eles mais do que ninguém conhecem as nossas limitações e que eles, muito mais do que imaginamos, têm ferramentas, maneiras, algumas delas ligadas ao próprio trabalho de equipe, onde um compensa o outro. Todo o trabalho de equipe não é assim? Mesmo assim, nós, é claro, faremos jus ao nosso trabalho, à nossa tarefa, à nossa missão,
funcionaremos melhor dentro daquilo que está destinado para cada um de nós, se conhecermos nossas luzes e nossas sombras. Gosto de uma figura de um carro que esteja, por exemplo, puxando para a direita e que um amigo vem pegar com você. Mesmo que ele esteja muito apressado, você não pode deixar de avisá-lo: esse carro está puxando para a direita. Porque ele pode sair acelerando e, sem essa informação, acabar no primeiro poste. Essa figura é muito interessante porque nós precisamos saber das nossas tendências, precisamos conhecer para que lado nossas características, nossas mágoas, nossas culpas, nossos medos, nossas luzes e nossas sombras nos puxam, nos arrastam. Porque assim como um motorista que conhece as distorções do carro pode compensar, um motorista que conhecer que o carro está puxando para a direita pode andar menos rápido e compensar a puxada do carro no volante para a esquerda. Nós também, quando conhecemos nossas sombras, nossas limitações e também nossas possibilidades, nós teremos o carro em nossas mãos, nós teremos menos possibilidade, muito menos possibilidade de errar. É esse o assunto de hoje. Nossas luzes, nossas sombras. Para que lado está puxando o seu carro? Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Vejam vocês como esses pilares realmente são importantes. Vamos lá? Questões, hoje estamos nas questões 363, 363 até 366, 366. Do item Faculdades Morais e Intelectuais dos Homens. Capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. A 363, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos têm paixões desconhecidas pela humanidade? Tome paixões por quaisquer características. Os espíritos que reencarnam na Terra têm características, tendências que os homens da Terra não conhecem? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem assim: não. Se as tivessem, já teriam comunicado aos homens. Comunicado no sentido de transferido, manifestado nos homens. Os espíritos nada mais são do que homens sem corpo. Ou, quando encarnados, nada mais são do que a origem das características humanas. Se os espíritos tivessem características, quaisquer que fossem, as estariam transmitindo de uma forma ou de outra aos seres encarnados. Um espírito de um homem encarnado necessariamente transmitiria suas características para esse homem encarnado. É isso que é falado aqui. Questão número 364. Kardec pergunta: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E a resposta é sim, é o mesmo espírito, e isso em razão do grau de adiantamento que já alcançou.
O homem não tem em si dois espíritos. Há uma figura que até o desenho animado reproduz, de possuirmos um anjinho e um diabinho, um nos aconselhando para o bem e outro para o mal. E isso não é uma criação do nada dos desenhos animados, mas vem de uma crença antiga de que nós possuímos gênios do mal e gênios da luz em nós. Ou mais ainda que isso, espíritos com as diferentes capacidades. E aqui os espíritos nos falam que não, que é sempre o mesmo espírito que nos transmite todas as nossas características. E aqui não se fala do aspecto obsessivo, da influência espiritual, persecutória, vingativa, mas da média dos seres. Então o homem não tem em si dois espíritos, nos dizem eles. Questão número 365. Por que alguns homens muito inteligentes, nos quais parecem estar encarnados espíritos superiores, possuem ao mesmo tempo tantos vícios? Isso engana muita gente. A resposta, vamos lá? Porque os espíritos encarnados nesses homens ainda não são suficientemente puros. Assim acabam cedendo à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente que não pode ser percebida, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos. Vejam isso, que importante. O espírito progride numa marcha ascendente que não pode ser percebida, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos. Num período da sua existência ele avança em conhecimento, noutro em moralidade, e assim por diante. Não é interessante isso? Tanto se enganam as pessoas nas diferentes características de um ser, imaginando, por exemplo, que uma pessoa de boa aparência abriga um espírito evoluído. Claro que isso não corresponde à realidade. Outros imaginam que seres, coletividades, nações, culturas com alto grau de intelectualidade, que abriga filósofos, cientistas, grandes pensadores, seria necessariamente mais evoluída que outros. O nazismo, por exemplo, abrigou e demonstrou, manifestou algumas das almas mais inteligentes que já estiveram na Terra. Não à toa, Goebbels foi responsável pela uma das ferramentas mais poderosas da nossa sociedade até hoje, que é a publicidade. Desenvolveu grandemente a publicidade. Von Braun desenvolveu grandemente a ciência aeroespacial através dos mísseis V1 e V2 que ele entregou para Hitler e que atormentaram a Inglaterra com bombardeios a Londres. A equipe de Von Braun foi depois disputada por Estados Unidos e União Soviética e foram os grandes impulsionadores da disputa espacial. Haviam seres inteligentes no nazismo, muitos,
e muito inteligentes. Ah, mas por que eles estiveram envolvidas com tramas tão tenebrosas? Porque, vamos repetir, o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos, o progresso espiritual. Num período da sua existência, da existência do ser, ele avança em conhecimento, noutro em moralidade. Não é tão conhecido, não são tão conhecidos fatos de seres, gênios da música, que se afundaram nas drogas, no álcool, que agrediam cônjuges. Temos múltiplas inteligências e disso a ciência já sabe hoje. E o nosso desenvolvimento não se dá, como foi falado aqui, simultaneamente em todos os campos, mas numa vida inteira ele pode avançar muito num desses campos e não avançar em outros, gerando seres que têm ao mesmo tempo luzes muito grandes e sombras muito grandes. Paulo de Tarso, com sua grande inteligência, que ele usou no assassínio, na morte, na tortura dos primeiros cristãos. Maria Madalena, mulher inteligentíssima e belíssima, num primeiro momento também usou as suas capacidades para manipulação, para o enriquecimento, para projetos de poder, assim como Paulo de Tarso. Mas ambos puderam, e nós também podemos, se reconhecermos nossas sombras e nossas luzes, direcionarmos nossos talentos para bons destinos. São exemplos muito inspiradores. Questão número 366. O que pensar da ideia segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam manifestação de diferentes espíritos nele encarnados, cada um possuindo uma aptidão especial? A resposta vem assim: a reflexão sobre essa questão nos permite reconhecê-la como absurdo. O espírito deve possuir todas as aptidões e, para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade única não existiria e ele não teria individualidade. Seria uma guerra em si mesmo, não é? Quando da sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos de uma gaiola. O homem lamenta com frequência que não compreende certas coisas. No entanto, é curioso ver como ele multiplica as dificuldades, criando teorias que tornam tudo muito mais complexo, tudo muito mais difícil, quando tem ao seu alcance uma explicação muito mais simples e natural. Ainda nesse caso, o homem tenta explicar as diversas faculdades intelectuais e morais, atribuindo a cada uma delas a um espírito diferente. Isso é fazer com o homem o mesmo que os pagãos faziam com Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quantos fossem os fenômenos do universo. Mas mesmo entre eles, existiam pessoas sensatas que já viam nesses fenômenos apenas efeitos que possuíam uma causa única, o Deus único. Da mesma forma, seguindo o paralelo deles, as diferentes manifestações do Espírito fizeram alguns supor
que possuímos dentro de nós diferentes espíritos, quando são apenas múltiplas faces de um mesmo espírito. Interessante o paralelo, não é? E aí vem um comentário de Kardec. O mundo material e o mundo moral nos oferecem a esse respeito inúmeros pontos de comparação. Enquanto os cientistas se detiveram na aparência dos fenômenos, eles acreditaram na existência de vários tipos de matéria. Hoje os cientistas compreendem perfeitamente que esses fenômenos, apesar de tão variados, podem ser apenas modificações de uma matéria elementar básica. As diversas aptidões são manifestações de um mesmo espírito encarnado, e não de diversos espíritos, assim como os diferentes sons de um teclado são o produto de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Um teclado tem várias teclas, um piano tem várias teclas, apresenta várias notas musicais, todas elas oriundas de um mesmo instrumento. Dessa ideia resultaria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso seria pela ação de outros espíritos que encarnaram nele e depois o deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. Essa ideia é contestada por vários espíritos que, através de suas manifestações, provam a sua personalidade e a sua identidade. Muito rico o estudo de hoje, que favorece reflexões interessantes. Mesmo assim, ou para aprofundar essa reflexão, é interessante estudarmos o caso de Chico Xavier e o caso também do poeta Fernando Pessoa, especialmente. Mas há outros casos que poderiam ser trazidos, nos quais um único ser, apesar de único, estabelece por sensibilidades próprias. No caso de Chico Xavier, claramente era um processo mediúnico, consciente, claro, com nomes próprios para cada autor espiritual, e ele sempre se situando ferramenta daquele processo criativo. No caso de Fernando Pessoa, ele também dava nomes diferentes para o que ele chamava de heterônimos. Ele escrevia com características, com temáticas, com estéticas muito diferentes de heterônimo para heterônimo, mantendo a sua própria identidade de Fernando Pessoa, mas sem, talvez, plena consciência do que acontecia com ele, pelo menos não tanta quanto de Chico Xavier. Muitos outros, principalmente os gênios da ciência, da arte, sem saber, também manifestam inteligências espirituais, mas sempre, em todas as vezes, até mesmo de Chico Xavier, há uma participação das luzes e das sombras individuais.
que favorecem ou limitam o trabalho de trazer obras de arte, descobertas científicas, de trazer peças de oratória, inúmeras situações à Terra, sempre limitadas pelos limites do próprio médium, do próprio intermediário. Porque somos sim seres interexistentes, como disse Chico Xavier. Temos sim parceria com outros espíritos que nos ajudam, especialmente nas grandes tarefas, sejam elas das luzes ou das sombras. Há uma correspondência semelhante atrai semelhante entre as sombras dos inspiradores e dos inspirados. E as luzes também. Criminosos possuem parcerias espirituais que eles quase nunca têm consciência. Luminares da Terra, gênios da Terra também. Precisamos todos nós estudar a inspiração, estudar a mediunidade, estudar as nossas sombras, perceber que determinadas ideias são maiores ou piores que nós. Só assim nós somos capazes de perceber quando uma ideia destrutiva, sombria, vingativa, violenta surge em nossas mentes e, mudando a sintonia, nos defender. Assim como perceber quando uma presença lúcida, leve, luminosa se aproxima de nós, e melhorando também a nossa sintonia, propiciar uma melhor integração, um melhor trabalho, um melhor resultado. Vigiar e orar. Precisamos ter a capacidade de observar a nós mesmos e precisamos ter a capacidade de melhorar a nossa sintonia, seja para nos defender das sombras, seja para melhor servirmos as luzes. Administrando nossas sombras e potencializando nossas luzes, de forma a errarmos menos, a se errarmos menos profundamente e podermos ser instrumentos da paz de Deus. Ai daquele que não reconhece suas sombras. Há viciados, isso é clássico, que dizem que param na hora que quiserem. Esses são os mais comprometidos. De outra sorte, há viciados que reconhecem: eu sou um viciado. Esse tem uma grande ferramenta de cura em suas mãos. O outro perde-se e perde, pelo menos naquele momento, a sua possibilidade de cura. Todos somos viciados e todos somos luminares. Todos temos sombras e todos temos luz em nós. É fundamental reconhecermos nossas más tendências como os nossos grandes potenciais. Quem sabe que tem um problema com o jogo, quando entra num ambiente, numa situação de jogo, ele sabe tomar cuidados, sabe compensar as suas tendências. Quem sabe que tem problemas com sexualidade, é a mesma coisa. E assim por diante. Bebida, relações humanas. Não é? Precisamos demais de autoconhecimento. Pense nisso. Se você não entendeu ainda isso, se você está sofrendo por falta de autoconhecimento, tanto
quanto é importante você focar no seu universo interior, ser um descobridor de si mesmo, um caçador de mim, como disse Milton Nascimento em belíssima música, quanto às vezes é necessário, muitas vezes, quase sempre, um auxílio externo. Um terapeuta, um psicoterapeuta, um filósofo, uma amizade disponível, lúcida, tudo isso junto de preferência, assim como ajuda espiritual para eventualmente afastar os influenciadores, para libertá-los de você e para libertar você deles. Sombras e luzes. Todos temos as nossas. E todas as nossas sombras atrairão outras sombras. E todas as nossas luzes atrairão outras luzes. Lúcido, bem-aventurado, é aquele que, conhecendo cada uma delas, neutraliza e compensa suas sombras, desenvolvendo, multiplicando suas luzes. Graças a Deus que essa lucidez percorra toda a humanidade. Imaginemos esse impulso, esse estímulo, essa lucidez banhando todos os seres e eles podendo se defender das influências espirituais trevosas e se abrir finalmente para as influências espirituais da luz. Que todos temos, ambos os lados, só precisamos saber dirigir-nos conscientemente e com o menor nível de acidentes possível. Muito bom. Saudações para Maria Aparecida Nicolas, Renata Maria Silva, Nalva Gorre, Cristiane Fraga, Osório Simões, Maria Aparecida Rodrigues, Esther Ponzoni, Adelaide Dias, Andréa Santos, Enir Cajazeira, Rosa Nepomuceno, Luciana Moraes Toledo, André Salvatore e Ana Paula Caires. Muito obrigado pela presença de todos. Aceitem o desafio de si mesmos. O universo interior é a grande fronteira a ser desbravada por todos nós. Conhece a ti mesmo, dizia o oráculo de Delfos. Conhece a ti mesmo, assumiu Sócrates como fio condutor de sua filosofia. Conhece a ti mesmo, assumiu Jesus como pilar de sua doutrina. Assim seja, assumamos essa grande ferramenta e sigamos com segurança e o menor número de acidentes possíveis na nossa jornada. Grande abraço, até amanhã, 18 horas. Compartilhem sempre que entenderem que isso pode ajudar mais alguém. Até a próxima.